hoje o tema é sobre a lei de adoração. Essa lei está no livro 3º, né? Dentro das leis morais, que vocês já estão vendo durante o mês, né? Eu, semana passada eu assisti. E no capítulo 1, então, tem a lei divina natural, né? Essa é a lei. O resto todas são derivadas dela. Então, na questão 614, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural, né? Porque eu acho que se a gente entender essa lei, a gente consegue compreender as outras todas. E os Espíritos nos dizem que a lei natural e a lei de Deus é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Acho que se a gente parar para pensar nisso, ela é única. E a única que vai nos levar à felicidade que a gente tanto busca, diariamente, né? Todo mundo quer ser feliz, está tentando daqui e dali, né? Só que às vezes a gente escapa dela. E os Espíritos continuam. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Então, muitas vezes, nós estamos com grandes dificuldades na vida, né? Com assoberbados. Às vezes, as questões materiais nos tomam todo o tempo, todo o nosso ser. E aí a gente começa a ter crise de ansiedade, de pânico, e aí por aí vai. E a gente não sabe por quê. Porque lá pelas tantas, nem um minuto sequer, tu te entende como um filho de Deus, protegido por essa lei, que é um guarda-chuva sobre a nossa cabeça. E a gente se perde, como a gente estava falando sobre fortuna, né? Pobreza, fortuna, provas difíceis que todos nós temos. Então, quando a gente entende, né, que seguir essa lei vai nos fazer bem, né? Seguir a lei que Deus colocou sobre nós, sobre todas as coisas, se nós entendermos ela, nós vamos ser felizes. Mas somos... Difícil o negócio, é difícil. Mas a ideia hoje é falar um pouquinho sobre a lei de adoração, né? Sobre Deus, adorar a Deus. E adorar é uma lei, né? Não é assim um conselho, não é uma sugestão, é uma lei, uma norma que Deus nos coloca para que a gente siga, né? Só que, claro, temos o livre-arbítrio, né, gente? E aí é que nós nos perdemos. Então, adorar a Deus, quando a gente entende, né, a lei de adoração, ela é o princípio de tudo. Quando a gente adora a Deus, todo o resto vem com mais tranquilidade, com mais serenidade. Nós estamos mais em equilíbrio com as forças espirituais. Estes que são nossos irmãos que torcem por nós, que nos ajudam todos os dias e que a gente não enxerga, mas que eles estão ali torcendo. Vamos lá, Neila, faz isso, olha ali. E eu, né, às vezes meio tonta, indo para outros lados, fazendo as escolhas erradas. Para tudo. Vamos começar lá do começo. Será que eu adoro a Deus? Como é que eu faço isso? E não é à toa, né, que Kardec colocou lá depois das leis divinas. A primeira lei de adoração. Porque ela vai embasar todas as outras. Quando eu entendo Deus como Senhor de todas as coisas, bom, o resto vem em consequência, né? Então, quando a gente pensa em adorar a Deus, eu penso assim, como é que a gente se relaciona com Deus? Porque parece assim, né? Quando a gente é criança, aquele Deus, aquele senhor barbudo, cabeludo, né? Em cima de um trono lá em cima. Não foi assim com vocês? Comigo foi assim. Deus vai te castigar. Então era um Deus que dava medo. Como é que tu te relaciona com alguém que tu tem medo? Tu foge, né? Então quando nós, né, já com o conhecimento que temos, que esse Deus é soberanamente justo e bom, eu quero me relacionar com ele. Eu quero estar perto. Só que não é fácil, né, gente? Nós estávamos falando agora que o mundo nos pede coisas e a gente vai indo, vai se envolvendo. Então, na medida que nós nos relacionamos com Deus, essa relação vai se estreitando. A gente vai achando ponto
Porque uma coisa é eu estar lá em casa, eu vou ler o Evangelho todo dia. Blá, 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 blá. Eu estou me conectando. Será que é assim? Será que eu não preciso dar uma parada? Só um pouquinho. Será que Deus está tão disponível que a Neila está lá lendo aquilo ali, não está nem pensando, porque a cabeça está em outras coisas? Será que Deus está tão disponível assim para mim? Será que eu não preciso me preparar para essa conexão? Então, adorar a Deus é nos relacionarmos com Ele. E como é que ocorre essa adoração? Esse relacionamento? Quando a gente se relaciona com pai, mãe, eu crescendo, né? A gente vai pequenininha, vai tendo medo, tendo respeito, daqui a pouco aquela pessoa é insubstituível na tua vida. E Deus é nosso Pai, tem que ser assim. A gente não pode substituir Deus por nada. E o que os Espíritos dizem lá na questão 649? No que consiste a adoração? É a elevação do pensamento a Deus. Tudo começa no pensamento. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Então, gente, se o pensamento é o que nos liga a essa divindade, a esse Deus que nós queremos tanto perto de nós, como é que estão os nossos pensamentos? O que eu faço para me conectar a Ele? Será que na corrida do dia a dia eu consigo? Será que Ele está me mandando mensagem e eu estou lá lavando roupa, lavando louça e estou pegando tudo isso? Eu não preciso ter uma hora, né, para adorar a Deus. Tem que ser tal hora. Não, pode ser qualquer hora. Mas eu preciso estar preparada, me preparar para fazer essa conexão. E isso é que hoje, o mundo de hoje não nos faz correr. Às vezes as pessoas estão com tanta pressa, não sabem nem por que estão com tanta pressa. E onde é que fica Deus nessa pressa toda? A gente se conecta, eu sempre penso, né, que conectar a Deus é como pegar a flecha e a tomada, né, para dar aquela conexão. Correndo tu consegue? Vamos fazer um exercício aqui, imaginar nós correndo com uma flecha e uma tomada. Não dá, gente. Nos conectar a Deus exige silêncio, como eu estava dizendo na prece, né? Silêncio interior, parada. Parar a mente, parar a cabeça. O Haroldo fala muito que as pessoas às vezes fazem prece, e a cabeça está pensando, né? Ele fala, né, na vaca louca, porque tem tanta coisa ali dentro, sabe? Não está ali naquele momento. Então, se a adoração acontece através do pensamento, os Espíritos já estão nos dando uma dica aqui, né? E aí, né, lá no Livro dos Espíritos, eu não trouxe a nível de pergunta e resposta, porque aqui não é uma aula, né? Eu não queria dar aula aqui, porque nem tem porquê, né? Mas para a gente pensar o que os Espíritos nos trazem, porque eles nos deram dicas em várias, né, em todas as respostas. E o que eles dizem, né? Quando é que começou esse desejo de adoração em nós? Os Espíritos dizem, sentimento inato, gente. Como da divindade. Nós temos isso em nós, está lá. Mesmo mais ateu que a gente chama, né? Está lá. Aquele sentimento de que há algo superior, que nos protege, que tem um poder além, está lá em nós. E eles continuam. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Então, quando nós nos entendemos frágeis, pequenos, que somos, a gente consegue entender essa grandeza de Deus. E a gente consegue entender que nós precisamos nos aproximar, nos relacionar com Ele. E, né, em toda a história da humanidade, né, lá os Espíritos nos dizem, não houve nenhum povo ateu. Todos compreendem que há algo acima deles, um ser supremo. E aí tem umas imagenzinhas, assim, né, de símbolos, de coisas que nos remetem a essa divindade. Nem sempre nós adoramos um Deus só, né? No início eram muitos deuses, mas hoje a gente já entende que o Deus é único, um só. E
Espíritos nos falam lá na questão 655 sobre a adoração coletiva. Essa que nós estávamos fazendo aqui, eu estava observando, lendo na prece. Os homens reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para chamarem para si os bons espíritos. Olha o que nós estávamos fazendo aqui naquela hora, que ele estava fazendo aquela prece. Nós nos conectando. Em grupo, em comunidade, nós temos mais força para conseguir chegar e receber aquilo que precisamos, aquelas intuições necessárias. Por que quando a gente chega na casa espírita, tudo tão especial? Eu estava até com dor de cabeça de chegar aqui, sabe? É isso, sabe? É essa conexão. Então, por que às vezes as pessoas... Não, mas eu ouço lá pela internet. Ok, né? Recebe igual. Mas, como aqui, não. Porque aqui a gente está assim, essa energia está aqui dentro, está condensada. Nós estamos nos ligando. E, mais adiante, né? Sobre a vida contemplativa. Os espíritos nos dizem que tá, agora eu vou me recolher e ficar em prece, em oração. Minha vida. Ah, que legal, né? Uma pessoa ora a vida toda. E os espíritos eles são curtos e grossos, né? Eu acho incrível isso, porque eles não medem assim, não tem aquele verniz que nós temos de enrola. Não, eles dizem, não fazem nem mal e não fazem nem bem. Por isso são inúteis. Então, o que é produtivo? Nós passar o dia inteiro orando, sem fazer nada produtivo para alguém, para a tua comunidade, para as pessoas que estão à tua volta. E eles continuam. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas, uma vez que deu deveres aos homens sobre a terra. Isso quer dizer o quê, né? Nós não viemos aqui só para ficar orando. Não foi. Nós viemos aqui para trabalhar. E nós estávamos falando no Evangelho sobre isso, né? Dos talentos que temos, das possibilidades que temos, que não é fácil, é difícil, cada um com as suas dificuldades. Né? Mas não viemos aqui para ter uma vida só contemplativa. Eu tive uma experiência, meu filho é católico, né? E uma pessoa com uma espiritualidade gigante, e um dia eu participando numa missa lá do Carmelo, não sei se vocês conhecem, lá no Porto Alegre. E a missa do Carmelo, para mim era uma missa normal, e a gente estava sentado, e tinha uma grade assim do lado, eu não tinha visto o que era, eu estava ali, né, prestando atenção. Aí no final ele disse, mãe, vamos lá ver as irmãs do Carmelo. Eu levantei e fui, e ele foi em direção àquela grade, umas treliças assim. E eu fiquei meio assim, né? Elas estavam, elas vivem numa vida contemplativa. Elas não se comunicam nem fisicamente com as pessoas. E aí a gente pensa, né? É algo que me impactou, né? A gente não ser... Nada contra, porque cada um acredita naquilo que naquele momento faz sentido para ti, né? Mas olhando, né, a utilidade disso para o bem do grupo, daquela comunidade. Então, e como nós nos conectamos a Deus? Através da prece. Todos nós sabemos, não é? Mas todos nós fazemos? Será que a gente consegue essa conexão ou a gente faz prece? Porque é diferente, né? Eu posso fazer uma prece, qualquer prece, né? Ah, Senhor, estou aqui, olha a dificuldade que eu estou tendo aqui, estou tremendo. É tu agora, me ajuda aqui. É uma prece, né? Mas também pode ser aquela prece, ai Jesus, vamos lá, né? Olha aqui, meu Pai Nosso, não sei o que, Ave Maria. Pode ser essa. Mas a conexão, talvez ela não se dê. E os Espíritos, na questão 658, vai nos dizer o seguinte, que a prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração. Precisa passar por ele para que a gente nos conecte, para que Deus
receba a gente tem essa energia ligada ao plano superior. Porque para Deus a intenção é tudo. E a prece do coração, isso aqui é importante nós, das casas espíritas, refletir. Por isso que eu trouxe aqui. E a prece do coração é preferível a que se pode ler, por bela que seja, se as lês mais com os lábios que com o pensamento. Quando eu li isso, e lá na nossa casa, a gente lê também, né? E eu vejo que, qual o problema de ler? Né? Nós estávamos agora aqui, houve uma prece, foi lida. E o que eu estava fazendo? Eu estava me conectando àquelas palavras ou eu estava entrando aqui e saindo daqui? É sobre isso que os espíritos estão falando, que é preferível aquela que sai do coração. Porque a gente não pode só ler sem sentir. É isso que dá uns subsídios para essa conexão, para o interruptor se fechar na tomada. Quando o Leandro começou, tio, você veio, viu? Quando o Leandro começou, ele fez aquele silêncio inicial, aquele silêncio, um silêncio nos convidando a essa conexão, a parar tudo. Eu não sabia o que ele ia dizer, mas nós nos preparamos para aquilo ali. E é isso, que às vezes a gente não se prepara, a gente não silencia, a gente não interioriza o que está lendo, o que está ouvindo. E aí nós não temos ajuda. Deus não nos ouve. E será que o problema é de Deus ou é meu? Né? O que eu estou fazendo aqui? Né? E vamos lá. E a prece é agradável a Deus quando é dita com fé, com fervor e sinceridade. Quantas vezes a gente fala, né? Ouve, fala aquela prece. Tem fervor, tem fé, tem verdade naquilo. A gente faz às vezes isso, na pressa, né? Para cumprir tabela. Ó, hoje eu tô na prece. Opa, vamos lá, né? E vamos lá. Então que a gente pense nisso, né? E os espíritos dizem: mas não creiais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato sincero, arrependimento de verdadeira humildade. Então, nós não precisamos nos apresentar a Deus como alguém, né? Olha, Senhor, que não sei o que, não sei. Eu estou aqui, Senhor, com os meus defeitos, com os meus problemas. Tu sabe de tudo que se passa comigo, sabe? Sinceramente, que a gente não se apresente, né? Porque se tu é todo poderoso, Deus não precisa a gente, né? Tu tá dizendo ali, ó, eu sei. Então essa humildade, essa sinceridade, abrir o coração para Deus quando a gente faz uma prece, faz toda a diferença. E lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, lá está escrito, me parece que é Marcos, capítulo 6. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e feche a porta. Orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto nos dará recompensa. Então, entrar no quarto, no nosso quarto íntimo, na nossa intimidade, lá dentro, lá onde ninguém acessa, né? Fechar a porta, para que nada exterior tire essa nossa conexão. Não precisa muito, nós não precisamos de muito para nos conectar a Deus, para que Ele ouça a nossa fala, nosso pedido, nosso agradecimento. Pelo adiantado da hora, nós vamos seguir um pouquinho mais adiante. Então, meus irmãos, na prece nós podemos louvar, né? E o que é louvar? Às vezes a gente não entende muito bem. É quando nós percebemos a presença de Deus em todas as coisas, em tudo. Quando a gente olha para um passarinho, né? Às vezes acorda com aquele passarinho. Nossa Senhora, é um presente sem
louvando. Quando tu encontra, né, agora vindo para cá, as bergamoteiras carregadas. Coisa mais linda. Sabe? Eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa linda. Olha o que tu faz para nós. E às vezes a gente passa na estrada correndo e não enxerga, não é? Sabe? Louvar a Deus, enxergar Ele em todas as coisas, em todas as pessoas. Até aquelas pessoas que me incomodam. Jenny me incomoda. Mas, Senhor, se ela me incomoda, é porque eu preciso trabalhar em mim, talvez a minha falta de paciência, né? Talvez a minha intolerância. Tá, Senhor, tudo bem, eu vou segurar aqui meu relacionamento com a Jenny mais um pouco para mim poder me burilar um pouco mais. Nós podemos pedir, e eu penso que de todas as formas da prece, essa é a pior para nós. Porque a gente não sabe pedir, né, gente? Será que a gente sabe pedir para Deus? E eu fico imaginando assim, uma mãe com um filho desempregado, né? Ai, Senhor, arruma um emprego para o meu filho. O filho está lá deitado na cama. Arruma, Senhor, um emprego. Ele precisa muito de emprego. Ajuda, Senhor. Ouve a minha prece. A gente pede para Deus, às vezes, a coisa pronta. Ele não vai nos dar a coisa pronta. Mas o que a gente precisa pedir para Ele? Senhor, eu preciso ter força para esperar a barra está pesada, Senhor, tu sabe. Mas eu preciso de força. Eu preciso da tua ajuda aqui comigo, para que eu possa fazer o que eu tenho que fazer. Então, coisas que às vezes a gente não sabe pedir. E eu vou contar uma coisinha para vocês, que é bem pessoal minha. Eu sempre tive muito... eu nunca me senti assim, à vontade de pedir nada para Deus, sabe? Porque eu sempre achava que Ele sabe, né? Está sabendo de tudo. Ele está sabendo o que está acontecendo comigo. Ele está sabendo o que eu estou precisando. O que eu tenho que estar dizendo. E um dia, lá na nossa casa espírita, um irmão disse uma coisa que o chapéu assim ficou aqui assim, ó. Entrou. Ele disse, será que quando a gente não quer pedir nada para Deus, não tem um orgulho aí? Aquilo ali, fiquei assim, não, isso não, eu não. Mas depois eu fiquei pensando, por que não? Por que eu não quero pedir para Deus? Por que eu não quero dizer para Ele? Ele sabe do que está se passando comigo. Mas eu dizer para alguém muda. Eu reconheço. Então, tinha orgulho ali, eu nem sabia. Hoje eu peço. Eu peço. E a gente, mesmo sem querer, né, a gente acaba, às vezes, não fazendo o que é certo. E eu me vi muitos anos achando que Deus tinha obrigação de saber o que se passava comigo. E quando a gente pensa, né, quando Jesus esteve aqui conosco, ele olhava um cego e perguntava para ele, o que queres? O que queres? O cara é cego. Não está vendo, né? Mas será que ele queria ver? Né? Ele podia querer outra coisa. E assim é Deus em relação a nós. O que tu quer? Pede. E agradecer, né? Agradecer. Sentir gratidão por tudo que acontece na nossa vida. Hoje a gente fala muito assim, gratidão, gratidão por isso, gratidão por aquilo, né? Essa palavra está tão gasta que às vezes a gente pega até um ranço. Porque tudo é gratidão. Mas será que a gente sente gratidão mesmo por aquilo? Será que é do fundo do coração aquilo que tu está dizendo, sabe? Ou é uma palavra qualquer? Gratidão não pode ser uma palavra qualquer. Ela tem que vir carregada desse sentimento de tu é 10, Senhor, sabe? Tu é... o que tu faz por nós, às vezes é muito mais do que a gente merece. Porque às vezes acontece cada coisa e diz, meu Deus, eu nem mereço isso. Não é? Então, esse agradecimento a tudo que Deus faz por nós, ele tem que vir lá de dentro do coração. Né?
Não só pela palavra gratidão, mas pelo nosso reconhecimento como o todo. E eu penso assim, ó, demonstrar em mim que eu sou grata. Não para o outro ver, mas para que ele perceba em mim essa minha gratidão em relação ao que eu tenho, que eu recebo. Né? Às vezes tu está com um problemão, né, gente? Problemão, tu nem dorme, tu nem não consegue sair daquilo ali. E daqui a pouco, às vezes é um sonho, às vezes é uma conversa. Vem a solução daquilo que para ti era muito difícil. O que é isso? Se não é Deus agindo através das pessoas. Então, sermos gratos é algo que nos eleva, mas a gratidão de fato. Hoje, assim, né, durante essa reflexão, os Espíritos nos dizem, é do coração, gente. É esse coração, essa energia que eu tenho, é que vou me conectar. E Deus vai sentir. Nós estamos embebidos, influídos, não é? Nosso pensamento vai longe. Quando a gente quer fazer uma prece para alguém, a gente não pode ter uma dúvida, gente. Que é como um som. Ele vai chegar lá na hora, instantâneo. Que a gente não duvide disso. E que a nossa prece não precisa ter palavras difíceis, rebuscadas, preces demoradas, dizendo sempre a mesma coisa. Não precisa. Que a gente fale com brandura, com amor, com entrega. É essa prece que é agradável a Deus. É essa que Ele quer. É isso que Ele espera de nós, essa conversa sincera. Né? Agradecendo, louvando, pedindo. Mas que não precisa ser, porque só faz prece aqueles que têm um QI elevado. Não é. Não é isso. Não é isso que Deus espera e quer de nós. Não é essa prece que garante que essa conexão da tomada aconteça. Talvez ela não aconteça com as palavras rebuscadas. Talvez ela aconteça, Senhor, me ajuda, estou aqui. Talvez essa tenha todo o sentido, toda a conexão. Então, né, um vídeo que eu queria passar para vocês, tá aí, vamos ver se ele entra agora, né? Mas que a gente ouça essa música e que a gente pense, como eu me conecto? Permitir, será? Isso. Será que está todo volume? Tá. Não sei se vocês vão ouvir.